Olá, amigos. Eu estou aqui na Under Gallery, onde vai acontecer a 11ª edição do programa Encontro de Arte. Eu e Patrícia Yunes vamos conversar com a arquiteta Débora Pinheiro. Nós vamos falar um pouquinho sobre o trabalho dela, sobre o envolvimento dela com arte e vamos falar também um pouquinho sobre esse lugar sensacional que a gente está, que é um antiquário, que é a Under Gallery. Então fica aí, depois da vinheta começa a 11ª edição do Encontro de Arte. Então, antes de começarmos com os pormenores do nosso bate-papo, da nossa conversa com a Débora, né? Queria agradecer, e eu tenho certeza que agradeço também em nome do Clausen, pela sua gentileza, pela disponibilidade de ter aceitado o nosso convite para essa conversa de hoje. Obrigada a vocês dois pelo convite, né? Clausen é amigo de longa data. Então, assim, chamado do Clausen tem que aceitar, não tem nem dúvida. Que maravilha, hein? Legal, eu conheço a Débora realmente sei lá. A gente não fala isso. A gente não fala. Deixa essas datas para lá. Depois dos 20 anos, a gente não fala mais. Foi um dia desses, tá tranquilo. Enfim, Débora, eu vou começar então com a pergunta que é a pergunta que nós repetimos, é a pergunta que abre os trabalhos, digamos assim, desse nosso bate-papo, é a pergunta que a gente sempre faz para os nossos entrevistados, que é qual a sua relação com a arte, tanto do ponto de vista profissional quanto pessoal. Pergunta bem objetiva. Pergunta objetiva de resposta difícil, né? Relação com a arte. Eu acho que, para mim, é uma coisa visceral. Não consigo pensar em arte de uma maneira apenas racional, né? Eu gostei, o investimento é tanto. Para mim não funciona por aí. Principalmente quando eu vou comprar para mim mesma. O que eu consumo de arte, né? É uma fruição, é um prazer, é um aprendizado, né? Porque é aprender a gostar de arte. A arte não é você simplesmente, de um dia para o outro você gosta. Às vezes você tem até um estranhamento, né? Algo que você está vendo pela primeira vez, mas é um aprendizado. Você vai adquirir, ou eu adquiro aquilo que me fala o coração, que me fala as vísceras, né? Gostei ou não gostei, depois eu talvez até vou entender por que eu gostei. Ou porque aquilo te causou uma inquietude. Causou uma emoção, ou uma inquietude, né? Então, acho que começa por aí do ponto de vista pessoal. Para o cliente, é uma questão de informá-lo, né? E o cliente muitas vezes não tem esse contato direto com a arte, ou não é colecionador, então é uma coisa de informação, de aprendizado também, né? E um bom investimento, né? Para um cliente você tem que pensar nisso, o que é um retorno do investimento, o que é a arte como um bem, né? É isso? Maravilha. E nesse ambiente de vocês, que é esse ambiente profissional, é aquilo que você falou, né? Eu e a Patrícia, a gente tem o momento que a gente traz os arquitetos para esse programa é justamente porque são vocês que movimentam esse mercado e tem uma importância muito grande, né? No mercado de um modo geral, de mostrar para o cliente, porque você adquirir uma peça de arte não é uma coisa barata e nem banal, né? Então é difícil para uma pessoa que não está habituado com arte comprar e tem uma insegurança. E eu acho que o profissional ele tem essa vamos dizer assim, dever ou poder de informar, de passar para o cliente essa informação para deixar ele mais seguro no investimento que ele está fazendo, porque a arte, além de tudo, é investimento também, né? Com certeza. Mas o que é importante também, enquanto profissional de arquitetura, de interiores, são as parcerias que você desenvolve com galeristas. E eu estou falando de parceria aqui no sentido de buscar aquela galeria ou aquele marchand que
tem um trabalho parecido com aquilo que você acha que é melhor Representa para aquele artistas cliente. que você Então, conhece, né? por mais que eu conheça, eu nunca vou conhecer como um galerista Claro, ou como colecionador, né? Então, essa parceria para você dar uma segurança para o seu cliente, uma chancela para o seu cliente, é importante, né? E Brasília tem galeristas muito bons, está crescendo esse mercado, está crescendo a oferta, né? De galerias, de boas galerias. Então, isso é super importante, é uma parceria. É verdade. Antes da gente entrar, porque eu acho que a nossa conversa hoje vai ser sobre a sua relação com a arte, porque você tem uma casa muito interessante, com muitos artistas que tem uma ligação direta com Brasília, e isso nós vamos falar daqui a pouquinho. Mas eu queria, até para ilustrar esse programa, trazer um ambiente que você fez. Eu não sei que prêmio que ganhou a Bienal de Arquitetura. Não me lembro aqui exatamente. Casa Cor. Foi da Casa Com Cor. certeza. Eu assim, eu fotografei esse ambiente, essa Casa Cor, mas eu fiquei bastante impressionado, bastante impactado com esse ambiente. Era um loft. Já sei. Eu sei. Eu tenho uma foto, a gente tirou uma foto. Eu não tenho, eu tô precisando. Eu tô precisando. As fotos desse ambiente você não tem? Eu não tenho. Eu tenho. Que bacana, eu não tenho. Nós vamos conversar aqui e vai aparecer. Aparecer do programa. Foi bacana aquele ambiente mesmo, foi muito, muito legal. Foi uma coisa inovadora na época, sim. Super inovadora. Na época era um loft mesmo, coisa que não se usava muito. Verdade. E a gente fez uma parede de vidro, e um vidro verde, e a TV passava dos dois lados. Hoje parece uma coisa super básica, mas naquele momento não era. Para o hall de entrada, e aí fizemos umas fotos de Brasília aplicadas. Também era uma coisa nova, aplicar as películas com as fotos de Brasília na construção. E nós fizemos um painel grande com essas fotos impressas. Amarelo, a base. Isso tem pouco tempo. 2002. 2002. Por aí. 2002. 2002, é verdade. Porque eu me lembro, porque eu estava grávida da minha filha do meio quando foi a Casa Cor. E aí eu me lembro, porque ela nasceu em 2002, então foi 2002. E você escreveu isso num prêmio. Num prêmio, e você ganhou o prêmio, né? Sim. E eu lembro não sei porquê, a gente fez uma foto. Eu tenho essa foto também. Não, então preciso disso. Eu não tenho nada, eu perdi esses registros, muito bacana. Para que ganhou esse. Aí a gente fez uma matéria na Foco, não lembro onde saiu essa foto. Mas nós temos, eu vou botar aí para as pessoas. Que bacana. E acho que é legal comentar um pouquinho, pelo menos no seu trabalho. Se você quiser comentar alguma coisa de um projeto atual. Falando de Casa Cor, mas aí são peças muito pequenas, mas legal. Um Espaço Deca que a gente ganhou o melhor projeto na Casa Cor 2021. Mas qual foi o foi o Espaço Deca. Foi Deca. Um spa do Espaço Deca. O spa. Um spa do Espaço Deca. O Espaço Deca Spa. Tem o Espaço Deca, né? E aí a gente fez um spa. Então, foi o spa do Espaço Deca. Você tem fotos disso aí? Eu tenho fotos. Eu tenho fotos. Você está conversando aqui, vai aparecer essas fotos. Agora a arte aparece, mas aparece menor quantidade, até por causa do tipo de ambiente, né? Então tem alguma coisa, mas eu vou buscar para você. Então eu vou fazer agora introduzindo, acho que um tema desse programa, que são os artistas que você tem na sua casa, né? Que a casa da Débora é uma casa muito especial, tem um jardim projetado pelo Buller Max, né? O projeto da casa é de quem? Olha, a casa veio sem muita assinatura, então também não sei. Curioso, né? É uma casa muito bonita. É uma casa bonita, é uma casa tradicional, é um colonial brasileiro, que não parece muito casa de arquiteto, mas eu me encantei por ela. E assim, mexi no interior, nos revestimentos e tudo mais, mas eu deixei toda a casca intacta.
E aí nós brincamos, eu e meu marido, de que a casa, que nós não compramos uma casa, nós compramos um jardim. E a casa veio de brinde. A casa veio junto, né? E é um jardim bonito do Burle Marx. Quando a gente comprou, a gente contratou o escritório do Burle Marx, que ainda funciona. E buscamos o Haruyoshi Ono, que estava à frente do escritório e que participou do projeto da nossa casa. Então, eles tinham todas as plantas originais e a gente conseguiu restaurar bastante. Estava muito bonito o jardim, mas a gente conseguiu restaurar ainda mais próximo do original. Mas como diria meu amigo Ney Ururaí, paisagista, que já não está aqui com a gente, a natureza dá uns saltos. Ela não dá saltos num determinado momento, que é o seguinte, não cresce na rapidez que você quer, mas de repente ela vira uma mata, então você tem que cuidar para você ir trazendo, deu salto demais, né? Então a gente precisa ajustar. E aí nós contratamos o escritório e agora, 2 anos atrás, a gente recontratou de novo para poder fazer esse ajuste, né? Precisa ir. Eu conheci a casa, né? Você mora lá por uma situação e o jardim não estava legal, né? Você, quando assumiu, é que trouxe de volta as plantas originais, né? A gente conseguiu fazer essa restauração mesmo. Eu considero uma restauração e ficou muito bacana. Sem dúvida, não deve ter sido fácil mesmo, né? Porque é todo dia, né? É uma coisa diária. Se bobear, não fica legal mais. Pois é, nesse ano, agora em 2024, claro, relembra-se os 30 anos de morte do Burle Marx, né? Então vai ser um ano muito festivo, imagino, com relação a isso, com 24 agora. E com repercussão midiática e tudo mais, porque, enfim, o Burle Marx é conhecidamente, né, um gênio no paisagismo, e ele transita por todas essas outras áreas da cultura, né, pintura, escultura, ceramista, né, joias, né? A gente fez um programa em que o Hélio, né, trouxe o Hélio Albuquerque. um anel do Burle Marx. Que lindo! Ele tem um anel. Mesmo? Mostrou, ele contou a história desse anel. Muito bacana. O que você tem lá na sua casa do Burle? Além do jardim, você acredita que eu não tenho nada de pintura ou tapeçaria? Até tinha vontade de ter tapeçaria. Você chegou aí ao sítio Burle Marx? Sim, é maravilhoso. Que é aquilo, né? Aquilo é maravilhoso, espetacular. É uma maravilha, né? É uma maravilha. Você vê o ateliê, né? A área do ateliê mesmo, com aquele pé direito enorme. Sim. O jardim é envolvente, né? Aquilo não tem como você não ser tocado, né? Nos anos 90 ele teve aqui em Brasília, não sei se você vai lembrar dessa galeria, chamava Praxis. Sim. Ali no Parkway. E eu fiz o catálogo da exposição. É mesmo? Eu ganhei uma gravura dele. Eu tenho lá em casa e tal, uma gravura. Bobiei, não pedi para assinar, pedi para o meu amigo, aquela coisa. Passou uma semana, eu fui para fazer o catálogo, então ele queria acompanhar as fotos e tal, ele estava hospedado, que era uma casa, essa galeria era uma casa, né? E a Praxis era uma galeria que representava as gravuras, assim, os melhores artistas. O Poteiro também estava nesse... Você tem Poteiro? Tem Poteiro. Você já teve alguma relação? Mas você tem escultura, né? Escultura. Você conheceu o Poteiro? Tem alguma relação com... É muito curioso, porque muita coisa que eu tenho foi a minha mãe que comprou e me presenteou. O Burle Marx, eu tive a oportunidade de estar com ele, né? Com ele, não, eu fui a um lançamento de um livro no Itamaraty. Então eu tenho lá uma dedicatória dele, estava na faculdade ainda. Ele é muito boa praça, era muito boa praça, muito simpático. Muito simpático. Animado e tal. Muito legal. Eu tenho esse livro. Nem imaginei que eu iria ter uma casa com o jardim dele. E Rubem Valentim, você parece, eu soube que é um dos artistas que você tem ali, obras na parede. Eu tenho um par de óleos, eu gosto muito, tem gravura e tem um totem. Sim. Eu vi tem a foto que você mandou. Então,
maravilhoso também, né? Maravilhoso. Nós, aproveitando, fazendo uma propaganda aqui para o nosso patrocinador, nós estamos aqui na Gallery Tapetes e na Under Gallery, e aqui tem algumas gravuras para vender. Tem, do Rubens Valentim. E deixando bem claro que elas são originais, né? Sim. Não, a gente tem que ter cuidado, né? O gato por lebre, né? Exatamente. Tem que ter cuidado. São lindos essas. Estão bonitos. Estão ali atrás. Agora eu tinha vontade de ter um totem todo branco. O meu é verde com branco e eu amo, não trocaria por nada, mas gostaria de ter um branco também. São lindos. Eu fiquei curioso, assim, quando você falou do Rubens, eu falei, eu vou pesquisar um pouquinho. Eu achei interessante, de onde ele tirou essa lógica gráfica, assim, dele, de onde vem essas gravuras? É afro, né? É afro, candomblé, né? Exatamente, matriz religiosa afro-brasileira. Afro-brasileira. Isso mesmo. Então, são símbolos bem típicos das religiões de matriz brasileira, né? E o interessante, eu acho que foi em 2022, se eu não estou enganada. Ele tinha uma exposição grande dele ali no Museu da República, em comemoração ao centenário dele, né? E me chamou a atenção o nome da exposição, chamava-se Ilê Funfun. Eu falei, bom, Ilê Funfun, vamos pesquisar, né? Vamos ver o que é. Tive uma obra dele, um totem dele, nessa exposição no Museu Nacional. Que maravilha. A exposição estava assim, bem representativa muito mesmo bonita, da obra dele. Linda. E só para não ficar sem informação, o Ilê tem relação com a casa onde é celebrado o culto, Candomblé. Candomblé, Umbanda, né? É a casa. A casa, o espaço sagrado, né? Espaço sagrado. E o funfun faz alusão às roupas que eram usadas e são usadas, né? As roupas brancas. Então, tem relação com a cor das roupas, as roupas brancas. Legal. E é isso, Ilê Funfun, achei ótimo. Nunca mais esqueci desse. Sabe que eu tinha me esquecido, mas é isso mesmo. Foi bastante representativa mesmo. Obras, grandes colecionadores, grandes dimensões, né? Que o espaço cabe, né? Você tinha como ver com o espaço ao redor, de cima, né? Esses totens, essa tridimensão, eles giram, movem, então isso dá uma cara diferente, né? Poderia dizer assim. Desses artistas que você tem em casa, qual que você, assim, tem alguma relação? Você tem, fora que você conheceu o Burle Marx, mas você conheceu outro dos artistas que você tem em casa? Não, na verdade, muito rapidamente, o Atos Bulcão, né? O Atos, né, ficou velhinho, né? Circulando por aí, E o que eu mais gosto do que eu tenho é uma coleção de fotomontagem do Atos. Fotomontagem? Fotomontagem. É muito bonita, anos 52, 53. São recortes de revista que ele colava uma matriz, que era a página da revista, e ele cortava de outras páginas, de outras coisas em papel, ia colando, e eram histórias, né? Era uma cena surrealista. Que legal, nunca vi. Era uma assemblagem, né? Ele fazia uma assemblagem. E aí, esse não era o produto final. O produto final era a foto dessa colagem, dessa assemblagem. Ele não usava a montagem, era a fotografia. Não, a fotografia como suporte. Né? Então, quando fotografava, aquilo se mesclava de uma tal forma que aquilo era uma cena, como se ele tivesse fotografado aquela cena. Entendi. E elas são esses pedacinhos pequenos, né, que ele ia colando numa página de revista, tamanho ofício. E aqueles detalhezinhos. Então, eu tenho 16 colagens. Que legal. Que são a matriz. E tenho... você tem a matriz. Eu tenho a matriz, a colagem. Que bacana. Então, eu tenho as colagens, aí você vê a diferença de cor, do fundo para frente. Sim, claro. E tenho também tem 16 fotos, que são os primeiros testes.
Então são fotos pequenas. Você tem. Seria uma coisa do artista, um print do artista, né? Não, é o print dele para ver o que ele quer. Do artista. Prova, né? Exatamente. E a prova do artista, mas em tamanho reduzido. Entendi. Não, primeiro, a primeira prova, né? Depois ele fez o produto final. Foi maior um pouco, foram peças de... Não é um A3, mas... Se for... eu sei porque eu revelei muita foto, ainda peguei essa época de foto física, né? Fotoquímica. Você tinha 18 por 24, a 20 por 25 ou 20 por 30. Acho que 20 por 25. A 20 por 25 mais quadradinha e a 20 por 30... A 20 por 30 é novidade, assim. Lá atrás, a foto preta e branca não tinha 20 por 25. Não tinha 20 por 30. Era 20 por 25 ou 18 por 24. E aí, as fotos eu não tenho. O que foi o produto final, eu não tenho. Não são muitas. E são réplicas. Eles são réplicas. Não tem tão poucas pequenas. Ele fez uma tiragem pequena. Né? Eu acho que eram os testes. Né? Eram os testes, era a prova do artista. É melhor até do que o original. Mas é uma coisa que realmente foi aquilo que, na hora que eu vi, falei, não, isso aqui para mim é especial. Isso me fala o coração, sabe? Aquela coisa que o olho brilhou. Eu não queria perguntar qual era que você gostava mais, mas você acabou falando. Não, assim, se eu não tivesse nenhuma dessas peças, né? De outros artistas, eu escolheria essa. É o que me fala o coração mesmo, sabe? Aquilo... Ai, é demais, assim. Porque não é um trabalho muito conhecido. A gente pensa no Atos, os azulejos, né? Os painéis. Realmente eu nunca é o que a gente pensa, das máscaras. Sim. Eu tenho um livro de desenhos dele. Que são lindos. Eu tenho um livro de desenho. São lindos. Que eu já, enfim, mas eu não sabia. Essa colagem é totalmente linda. Ela está numa publicação. Depois eu te mostro. Eu não tenho aqui. Depois eu te mostro. Mas assim, muito especial. Não é um trabalho conhecido. Eu fui a uma exposição do CCBB e tinha uma foto dessa. Eu não me lembro nem o tema agora, qual era o recorte da exposição, mas tinha uma foto. Ou seja, uma preciosidade. Aí eu olhei mesmo, e falei, que lindo, que é isso? E depois apareceu essa oportunidade de adquirir. Bacana demais. E uma coisa que foi curiosa é que ele fez a prova do artista, fez as fotos finais e o produto estava pronto. Só que as colagens, a assemblagem ficou com o fotógrafo. Ah, sim. Ficou com o fotógrafo. E aí o fotógrafo morreu, o filho pegou e falou, vou vender. Vendeu os negativos ou vendeu? Vendeu as colagens e os testes. Entendi. A matriz ficou com o fotógrafo. Ficou com o fotógrafo. A matriz ficou com o fotógrafo. Ele morreu e ficou isso lá não sei quanto tempo. E aí foi os papéis já estavam estragadas as fotos. E aí, as fotos não, as colagens. E aí precisamos de dar um trabalho de limpeza, de higienização. E aí quem me ajudou isso foi meu querido Ralph Guerri, que teve a paciência assim, enorme de, vamos pegar isso, vamos limpar, calma, vamos colocar de novo nas cantoneiras, vamos colocar outro papel, vamos colocar o vidro. Aí, volta e meia, eu já tive que trocar as molduras de novo, né? Então... Vão deteriorando. E o Ralph é um grande artista e um cavalheiro, né? Um cavalheiro, amigo querido. Então ele teve assim toda a paciência, ele entendeu o que era aquilo, me ensinou até o que eu não sabia, né? De como fazer, como restaurar, como expor. E até propor na parede, ele foi colocar para mim. Olha. Eu já mudei de lugar, mas ele foi colocar para mim e falou, só você. Aí você vai falar, não, vai ficar melhor assim, vamos pôr nessa ordem, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E assim, como não é um material nobre,
deve deteriorar com facilidade. Então tem que ter mais cuidado do que Sim, muito, jornal, muito, folha, né? muito São cuidado. coisas que vão estragando mesmo, né? É muito, muito cuidado. E ele foi assim, quando viu para comprar, ele, tem que comprar essa, é isso mesmo, vamos restaurar, vamos arrumar, mas foi um processo delicado, mas valeu a pena. Que bacana. Maravilha, então falamos, são tantas obras de A arte. gente tem uma dupla aí que você até colocou o nome dos dois juntos, e é realmente o Bruno George e o Sesquiarte. que eu acho que é uma dupla que todo mundo confunde o que é de quê, né? De quem, né? Eu mesmo, por exemplo, achava que o Meteoro, né, a escultura do Itamaraty, né, fosse É do Bruno George. assim, eu pensei que fosse do Sesquiarte. Ele achou. É Bruno George. Enfim. Mas você tem algumas peças bem legais lá, né? Tem, era da minha mãe também, ela me deu. Eu adorei. Recebi de bom grado. Era daquela casa da mãe? Era da casa dela original, na né? 15, era daquela casa dela. E aí ela deu para os filhos, e, enfim, aí me coube. O que você tem de cada um? Do Bruno George eu tenho a banhista, a Guanabara e o Meteoro, né? Que é um meteoro pequenininho, tem 30 centímetros de diâmetro. É de mármore. De mármore, como o original, não, como é que eu vou chamá-lo? Me ajuda, Patrícia. Matriz, né? Ele é pequeno, então eu não sei se ele é um estudo ou se ele foi uma reprodução do que está no Itamaraty. Entendi. Né? Então eu não sei informar. Só para aproveitar e pegar o viés, falávamos sobre o meteoro e os vários as tentativas, né? As várias reproduções. E eu lembrei aqui de um caos de Brasília, do início de Brasília, do período da construção, né? Eu conheço a filha do Milton Ramos de muitos anos. E o pai dela, obviamente, esteve presente durante toda a construção, colaborou enormemente com todos em todas as etapas, né? Inclusive a famosa escada helicoidal parece que o projeto original é do Milton Ramos, enfim, são os causos de Brasília. Voltando ao meteoro, o Bruno George fez um meteoro na ponta de um giz, colocou dentro de uma caixa de fósforo e entregou de presente ao Milton Ramos. Olha que história, né? Foi um período realmente, esse período da construção foi realmente frutífero, né? Uma junção de grandes mentes, grandes almas, né? E uma coisa do Bruno, que ele foi, eu estava lendo a história dele, uma coisa bem, bem maluca, ele lutou na Guerra da Espanha, né? Ele é filho na Guerra Civil Espanhola. Na Guerra Civil. Ele é filho de italianos, os dois são filhos de italianos que voltam para estudar na Europa. Os dois, essa história parece que é a mesma história dos dois. Só que o Bruno, ele depois ele não volta para o Brasil imediatamente, se envolve lá com o movimento revolucionário, não sei o quê, e vai para a guerra mesmo. E é muito maluco isso, né? Porque você fica pensando num artista, você não consegue imaginar um artista envolvido com guerra, né? E com aquela vida bruta, né? É antítese, né? Você pensa em guerra, é antítese. Você não pensa num artista como um cara que vai pra guerra, né? E ele foi e tal, ele tem esse viés evolucionário, depois ele vai pro Brasil e aí a vida dele de professor e de artista segue em frente, mas tem esse detalhe interessante sobre. Eu não sabia disso. Sobre esse artista. Não sabia. E o Sesquiarte também também é filho de italianos e também voltou para a Itália. Teve até um movimento de trazer os filhos de italianos na época, né, nos anos 30 provavelmente, né, antes da guerra, para conhecer a Itália. Então ele volta numa história dessa para estudar e acaba, mas ele não se envolveu com guerra. Depois ele volta ao Brasil e o Sesquiarte, mas mesmo assim, voltando à história deles parecerem, tem aquela, como é que é o nome daquela artista, Sônia Eblin, né? Sônia Eblin. Que também tem essa, acho que eles três têm uma coisa com bronze, né, com essas estátuas e tal, e que marca bem esse período de Brasília, né? Sim. Acho que todos nós que somos daqui, que andamos aqui, temos uma identificação direta com esses artistas, né? Com certeza.
Estamos aqui, essa gravação está sendo feita aqui na Under Gallery, que é um espaço de arte também, né? Porque as peças aqui são muito bem cuidadas, é um antiquário diferenciado, né? E com peças únicas e tal. Aqui atrás da gente tem uma estante que é impressionante, porque ela é uma peça diferente. O Ralph estava me contando que deve ter sido feito por um arquiteto, por um lugar específico. É uma peça que ele trouxe do estrangeiro. Tem essas pranchas inteiriças e tal. É uma peça muito bacana, e ele vai ter dificuldade se ele vender essa peça para botar o vestuário dele, porque ela funciona muito bem como vestuário, né? Ela é linda. Além disso, aqui tem umas peças, a gente estava falando aqui no intervalo, umas peças meio kits, né? Mas muito bacanas. Tem uma televisão aqui restaurada que o Ralph contou que está funcionando, que ela é linda, ela vai aparecer enquanto eu estiver falando. Além disso, tem umas coisas de arte também, né, Patrícia? Sim, a gente percebe que a curadoria aqui é muito fina, muito precisa, né? Vi obras de vários artistas, mas aqui ao meu lado, uma de cada lado, são 2 nanquins do Farnese de Andrade, encantadores. E a Débora aqui é cliente aqui do Ralph há muitos anos, né, Débora? Você já adquiriu peças aqui para os seus clientes e tal. O que você acha de interessante aqui nessa? Porque tem tanta coisa que é difícil de falar. Eu ia falar isso, que o que eu acho interessante, tudo. Tudo é interessante, não tem uma peça que não tem uma história, exatamente. Não são peças que você encontra em outro lugar. E você não encontra repetidas. É uma por uma, com a sua história, com o seu design, com o seu material. Né? É diferente você entrar numa loja de objetos e comprar tudo pronto ao mesmo tempo. Isso aqui conta uma história. Né? Isso aqui é bacana. Marca uma época, por exemplo, essa aqui é uma coisa dos anos 50, né? Essa peça, e você consegue até identificar o período em que as peças foram feitas. Né? Muito legais. A curadoria, como a Patrícia disse, é impecável. Ralph, assim, ele sofre para vender uma peça porque ele não quer se desfazer de nenhuma. Ele ama todas. Era ele o que lembra a gente onde... imaginava, Exatamente. Né? Ele se lembra onde ele comprou, que peça é essa, quem é o artista. Tudo, ou seja, ele conhece o seu acervo como ninguém e escolheu cada peça com muito carinho. Isso é um grande diferencial, né? Uma coisa que eu acho, lógico, o mobiliário assinado brasileiro, maravilhoso, mas eu destaco as luminárias. Eu adoro as luminárias. As luminárias são, assim, para mim é o ponto alto de tudo que está aqui, para mim são as luminárias. Muito bacanas. Também são únicas e também restauradas. Né? Estão perfeitas, né? Estão todas perfeitas. É o único você entra num antiquário, isso é um diferencial daqui. Você entra em qualquer antiquário, você vê uma pecinha que às vezes não está restaurada, não está... Aqui não, parece que você está entrando numa loja nova, em que as coisas investe muito, né? Na qualidade do restauro, né? Sim. Parece novo, né? Parece que saiu da fábrica, né? É perfeito, restauração é impecável. Parece novo, mas com um charme que só a peça antiga tem, né? Tudo muito bem cuidado. Parece novo o bem cuidado. Exatamente. Te interrompi, Patrícia. Não, do bem imagina. Cuidado, de como se tivesse sido lustrada hoje à tarde, impecável, tudo em ordem. Mas você vê que não é uma peça nova. Não é? Você vê que é uma peça restaurada, bem impecável, mas você vê que não é uma peça nova, ou seja, nada contra as peças novas, mas eu estou dizendo sobre a história que essas peças carregam. Sim. E isso é muito especial, né? Acho muito especial. E eu adoro as peças kit. Adoro as peças kit, assim, Brasília, o mapa do Brasil, o relógio. Eu adoro a televisão, que você já falou, né? Mas hoje eu sairia com uma peça que é a bicicletinha. Eu adorei a bicicletinha. Eu até perguntei aqui no intervalo, que Deus, eu sou garoto, né? Eu adoro carrinho. E quando eu lia antes na loja antiga, e eu sempre procurava a estante dos carrinhos. Os brinquedos. Os brinquedos, muito bacana. Né? Eu soube que é uma sessão aqui só de brinquedos, né? Só de brinquedo, a coisa mais linda do mundo. Esconda do Clausen. Super legais, né, da Clausen. Eles também são maravilhosos. Querida, a gente queria agradecer a sua presença, queria agradecer a Under Gallery e a Gallery, né? São as duas lojas que estão recebendo a gente. Eu e a Patrícia, né? Essa é a 11ª edição do nosso programa de arte, nosso encontro de arte, e a gente faz isso com muita alegria, né, Patrícia?
Obrigada, tenho que agradecer mesmo por você dividir um pouco com a gente a sua experiência, né, o seu amor pela arte, por aquilo que você faz, por aquilo que você escolheu para estar ao seu redor na sua vida, né? Sua casa cheia de arte. Obrigada. Vamos falar. Obrigada, achei muito bom estar aqui com vocês. É legal a gente, não te conhecia, né, Patrícia, ter a chance de conhecer enorme. Gente nova, interessante. Klaus é amigo de longa data e queria agradecer a Gallery, que sempre nos atende super bem, de braços abertos. Ralph, Luciano, e assim, maravilhoso. Adorei, me senti super aconchegada. Posso falar aconchegada, tá certo? Obrigado, então, querida. Então, certo? Tudo certo. A gente espera vocês, então, no próximo encontro de arte.